Glória a Deus, aleluia, salve cada irmão, cada irmã nesta manhã com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deixa uma palavra abençoada no teu coração que está, carta aos Gálatas, capítulo 5, no verso 9, nos diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa, amém? Um versículo, pequeno, mas com muita clareza, se você olhar o texto todo, todo Gálatas, ele está falando de um ensino. Ele está escrevendo para uma igreja que vivia uma vida errada, Eles se apoiavam na lei de Moisés, Então Paulo escreve para eles, E ele vem falando, Mas esse texto encaixa também para nós hoje, para quem vive na verdade. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa, Qual é o problema nos dias de hoje dos homens, Tanto os que estão na igreja, dos que estão fora, Um pouquinho pode, A gente, eu que trabalho como motorista, fiz alguns cursos, alguns anos atrás, sobre direção defensiva, entre carga perigosa e carga indivisível, uns pontos ali, a gente vê uns estudos, umas somas e umas matemáticas. A diferença, se tu andar 80 por hora numa BR, a 85 por hora numa frenagem, por causa daqueles 5 km por hora, você pode matar uma pessoa, Feita a metragem, tudo certinho, o rapaz freou, arrastou os pneus, os 5 km a mais, bateu na parede, Ou seja, um pouquinho mais pode, Então, um pouquinho a mais é que leva à morte, Um pouquinho de ciúme leva ao divórcio. Uma pequena irazinha leva a uma briga, e essa briga leva à morte, Então, assim, Paulo ensina, sobre as coisas de Deus. Nós achamos que um pouquinho pode, Então, esse povo vinha vivendo uma vida errada, Então, Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você olhar Mateus, Evangelho de Mateus 16, 6, Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, Ou seja, uma doutrina errada da palavra de Deus. Se nós olhar aqui no 13, aonde entra todas as igrejas em geral, no versículo 13 diz assim, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas revestivos uns aos outros pelo amor, Então, o que Paulo diz, que nós somos chamados à liberdade, mas não usei isso para dar ocasião à carne, Hoje tu leva a palavra, tu dá uma afinada na palavra, e tu tem uma santidade, uma renúncia diferenciada, e as pessoas, Cristo me libertou, irmão Moisés, eu sou liberto, tu não pode me encarcerar. A gente não está encarcerando ninguém, A gente está apenas expondo a palavra, a gente está dando uma pitada de fermento leveda toda a massa, Então, o que ele diz? Irmão, vocês fossem chamados à liberdade, mas não use isso para dar ocasião à carne, É isso que leva à morte espiritual. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Um pão, ele cresce com uma pitadinha de fermento, e o pão está grande, Então, uma pitada, aí ele vai dizer na sequência assim, no 14, toda a lei se cumpre uma só palavra, saber amarás o teu próximo a ti mesmo, Se vos mordeis uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, o amor, quem não ama um ao outro, isso já não é uma pitada, isso é um balde de fermento, Isso é um balde, isso não é uma pitada. Uma pitada são outras coisinhas, amém? Então não use, da liberdade que Cristo te deu, pensando que tu pode fazer o que quer, ir onde quer, escutar o que quer, frequentar qualquer ambiente. A Bíblia não aponta para isso. A Bíblia diz que nós somos os eleitos de Deus, reservados, santidade, separados, amém? Para seguir a vontade do Senhor. Não use, porque eu estou na graça, aí eu faço o que eu quero, não é bem assim, irmão, não. Eu sou liberto por Jesus. Paulo diz, não use da liberdade para dar ocasião à carne. É ali que o inimigo age. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.